Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o médico ortopedista, o Dr. Ayrton Rodrigues Martins, que recentemente recebeu o título de Cidadão Benemérito de Porto União, Estado de Santa Catarina. Meu caro doutor Ayrton Rodrigues Martins, muito boa tarde e seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo no meu programa. Boa tarde, professor Aloysio. O prazer é meu de aceitar o seu convite e cumprimento os ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu. O senhor sabe que a satisfação, o prazer é todo nosso. E eu tenho certeza que nós teremos um belo aprendizado hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre a grande trajetória do ser e do profissional médico Ayrton Rodrigues Martins. E para nós começarmos, doutor Ayrton, vamos saber um pouquinho da sua origem, nome dos pais, irmãos, enfim. O senhor é gente nossa, como dizem os ucranianos, Наши люди, nossa gente, por gentileza. Agradeço o jovem, né, que já fui. E eu sou natural aqui de Porto União, nasci em 1951. Meu pai é falecido, Ayrton Andrade Martins, a que eu tenho muita saudade. Minha mãe, Ostineia Rodrigues Martins, tem 93 anos e continua firme ao nosso lado, com os problemas naturais da idade, mas sempre presente junto a seus filhos. Aqui nessa nossa querida cidade, eu sempre comento de que eu encontrei a minha deusa. E com a minha deusa eu fiz a minha família. Tenho 2 lindos filhos, que nos deram lindas noras, e fomos presenciados com uma querida neta, Maria Laura. Meu filho mais velho chama-se Ayrton Andrade Martins Neto e o mais novo chama-se Rodrigo Carlos Martins. O mais velho é ortopedista também, cirurgião de ombro e de joelho, com formação no exterior, trabalha em Curitiba. O mais novo é formado pela Universidade Federal do Paraná, também fez estágio na Alemanha e hoje trabalha na Suécia, na Volvo. Poxa, que bacana, hein? Eu preciso que o senhor coloque o nome da sua esposa, porque muitas pessoas devem conhecê-la pela atividade, pelo espírito altruísta, é uma abnegada junto às causas sociais de nossas cidades e da região. Por gentileza. Com certeza. Ele talvez não a conheça por deusa. Mas o senhor tem toda a razão, né? É a sua deusa. A conhece por Márcia Regina Carlos Martins, que é a companheira de todos os momentos. É uma pessoa dedicada com as atividades sociais e voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, onde já fui presidente por 2 gestões e onde faz um trabalho exemplar de atenção, realmente, de auxílio à comunidade que necessita desses préstimos. Que bacana. Tão bom estar ao lado de alguém que se considera uma deusa e com essa vontade de produzir, de estender a mão, de ter a capacidade da empatia junto à sociedade, aquelas pessoas que precisam desta orientação, deste apoio, né? Parabéns. Obrigado. E também eu preciso que o senhor coloque, o senhor tem irmão, irmãs, porque não foi comentado o nome, por gentileza. Complementando, então, eu tenho 2 irmãs, a Oceli Maria Martins Capriglione, que é casada com o Gelson Capriglione, e a Sônia Maria Martins Gumi, que é casada com o Gelson Gumi, este já falecido em plena pandemia da Covid, por essa ficção. E cada um das 2 tem 2 filhos. A mais velha tem 2 filhas e a Sônia tem um filho e uma filha. Olha só, que bacana.
É uma festa cada encontro, né? Com certeza, é bastante gente. Muito bem. Doutor Ayrton, por muitas vezes as pessoas não imaginam a importância do nosso núcleo, assim em geral, vou chamar núcleo educacional, de escolas, colégios, na preparação da juventude. E nós somos resultado de uma educação local. Nos fale da sua formação educacional, desde aquele primeiro momento até a hora que o senhor precisou sair para se tornar um profissional da medicina, por gentileza. Eu fiz questão de comentar isso quando eu discursei, quando eu recebi essa honraria, de que eu tinha por dever agradecer a todos os meus mestres, a todos. E eu citei desde o começo os mestres do Grupo Escolar Professor Balduino Cardoso, do Colégio São José, a minha época, na minha época era ginásio. Perfeito. Depois o Colégio Estadual Túlio de França. De lá eu fui fazer o terceiro, na época científico, no Colégio Paranaense em Curitiba. E aí comecei a prestar vestibular. Primeiro ano fiquei como excedente na Federal, não entrei na faculdade. E em 1970 consegui ingressar no curso de Medicina, onde completei em 1975 na Faculdade Evangélica de Medicina, hoje Mackenzie. Muito bem, isso já nos dá uma noção, né, que esta base aqui de nossas cidades foi de grande importância, de uma valia realmente marcante Sim. para a sua formação. Enfim, um vestibular para a medicina, até hoje, é extremamente concorrido. Sim. E tem que se preparar. E se não tem bons professores, e também se não tiver iniciativa, vontade, garra, determinação, você fica patinando em frente à universidade e não entra. Exatamente. Muito bem, nós vamos voltar ainda em relação a essa graduação, né, na parte de medicina, mas conheci muito bem seu saudoso pai, conheço muito bem a sua mãe, e seu pai sempre foi um marco e referência, que deixou um belo legado como cidadão, como ser, e também como um político sério, uma pessoa que realmente queria o bem, né, das duas cidades, em especial Porto União, e da sua população. Nós sabemos que ele sempre foi um guia, foi uma referência. Como é que foi exatamente suas primeiras atividades no mundo do trabalho? Não estou falando que já estava como médico operando, mas todos nós temos um começo, onde o pai e a mãe dizem, não, deve colaborar, né? O trabalho dignifica o homem. Por gentileza. Com certeza, professor, e agradeço as palavras a meu pai, que é da mesma forma que eu o considero. E por ele, eu comecei efetivamente em 1966 a trabalhar na firma Carlos Ivaldo no Terstel. Comecei varrendo a calçada, depois ajudando a encaixotar as encomendas que eram levadas ao interior. Mais tarde eu passei a trabalhar nas lojas, no Terstel, onde por muito tempo só varria a calçada e passava óleo de peroba nas máquinas de costura, né? Tudo brilhando. Tudo brilhantinho, né? E eu até lhe confesso que na época eu não gostei nada disso aí. E daí para frente continuei trabalhando aqui, até que daí para frente fui para a faculdade, né? Mas hoje eu agradeço aquele início até precoce, né? Comecei a trabalhar com 16 anos, onde aprendi muita coisa, aprendi datilografia, entender um pouco de contabilidade, que até fiz algum trabalho isso junto ao João Nativo. O João Nativo, que está por aí firme, o atleta, né? Que sempre nos orientou nesse sentido, né? Então, foi um caminho progressivo, e que daí para frente culminou até a chegada da faculdade.
Então, ajudando em casa, tendo o seu dinheirinho, porque naquela época o salário do menor era metade do salário mínimo. Com certeza. Eu sei disso porque eu trabalhava meio período e eu ganhava a metade do salário do menor. Hoje seria em torno de R$300, vamos dizer, por mês, né? E era uma alegria. Mas com certeza, é aquela alegria de você ter o seu dinheiro e ajudar a família também, que você tinha uma cota para colaborar, né? Excelente. Então, existe sempre um grande aprendizado e às vezes, o senhor sabe, doutor Ayrton Martins, que os pais fazem questão que os filhos tenham essa experiência, né? A importância. Eu entrevistei um empresário aqui e ele me falou coisas fantásticas em relação ao começo como garçom numa churrascaria, né? E hoje um grande empresário aqui na cidade. Então ele disse, olha, se tivesse começado, começaria tudo de novo, porque foi exatamente nessa essência dele ganhar e entregar o salário durante X tempo para o pai dele que ele amadureceu. Com certeza. Doutor Ayrton, nós precisamos saber o porquê a opção em medicina, tá? O que fez com que o senhor dissesse, eu vou ser um médico? Em princípio, o que me motivou realmente a pensar seriamente no futuro ser médico foi ter conhecido o Dr. Lauro Miller Soares, que era amigo de família, amigo do meu pai, dos meus tios, e vendo a maneira dele atender, a caridade que fazia, a bondade que ele tinha, eu achei aquilo muito, muito empolgante. E a partir daí eu comecei a olhar alguns outros profissionais da área. E aí vi também que tinham outros exemplos. Dr. Bertazzo, Dr. Alvir, Dr. João Augusto Barbosa, Dr. Augusto Barbosa, enfim, outros mais que já se foram e que foram importantes na sua geração e que muito fizeram pela saúde da cidade, atenderam muita gente, num tempo muito mais difícil, que não tinha diagnóstico, exames de imagem que hoje nos ajudam muito, né? Eles não tinham quase nada disso, aliás, não tinham nada, né? E esse pessoal, então, me motivou a carreira. E foi aos poucos crescendo isso. E a partir de quando ingressei lá no Colégio Paranaense, em Curitiba, aí para frente eu comecei a afirmar essa decisão. Então eu não posso dizer para você que foi uma vocação que eu nasci pensando nisso. Mas foi realmente essa convivência com pessoas desse nível que eu tinha muito respeito e admiração, me fizeram evoluir para isso. E assim foi. Fonte inspiradora, aqueles médicos que tinham aquele espírito realmente altruísta, né? Com certeza. Lembro perfeitamente, eu tive a oportunidade quando jovem, trabalhei no Hospital São Brás, na parte de contas nosocomiais, para cobrar do antigo INPS, né? Sim. E tive o prazer de conviver com o Dr. Lauro e os médicos que o senhor citou, que era geralmente a clínica em geral, né? Clínico geral. Mas faziam milagres, né? Exames de laboratório, nosso saudoso Turvininho também. Eu lembro quando ele começou aquela porta ali no antigo Miguel Fará. Enfim, o quanto nós evoluímos, né, doutor Ayrton? E o senhor, diante de toda aquela questão de exemplo, de abnegação, de pessoas. O doutor Lauro nunca vi ele ter uma secretária que cobrasse consulta. Nunca teve. Exatamente, aquele sistema dele prático. E político, prefeito, deputado que foi, ele, um mineiro que conseguia, multi, né? Era multi. Amigo do Juscelino Kubitschek Oliveira, que se formaram juntos. Contemporâneo. E o Juscelino veio para cá. Veio visitar um amigo. Perfeito. E disse que na época ele chegou ali, a Sani era viva, né? Sim. E o que precisa para esse hospital? Não, tá tudo bem, tudo em ordem. Poxa, um presidente da República, do naipe dele, né? O que ela pediu, daí, ela falou, eu preciso de panela. Ela só pediu panela. A Sani é nossa combinadora
peão do Vale da Alve, inclusive eu que indiquei na época ela pelo trabalho de abnegação, ela se doou, exatamente. Desde os 13 anos de idade. Né? Exatamente, uma bela história. Mas, doutor, e essa bela história, eu sei que também, nessa trajetória do senhor, o senhor tem coisas belíssimas para nos contar como médico, situações, cargos que exerceu, enfim, grandes cirurgias, atendimentos. Nos fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Como a gente comentou, que a geração de que eu falei praticamente não tinha armas para essa luta, né? Para o meu começo também ainda não tinha tanta facilidade. E aí só o fato de se formar é insuficiente. E aí você tem que fazer uma especialização. Foi onde eu saí, fiz 2 anos de ortopedia. Né? Nesse período eu fui fazer um estágio de 60 dias no Sara Kubitschek em Brasília, nas Pioneiras Sociais. E mais tarde também fiz um estágio no Instituto de Ortopedia da Universidade do Hospital de Clínica de São Paulo, onde eu comecei meus primeiros passos nas artroscopias de cirurgia de joelho. Aí então eu comecei a me sentir mais capacitada para enfrentar as coisas do dia a dia e com mais inovações para poder melhor prestar o atendimento. Eu comecei a trabalhar no Hospital São Brás. Eu terminei minha especialização dia 11 de janeiro de 78. Nesse dia eu desmontei o quarto onde eu morava, pus a minha bagagem no carro e vim para cá. E dia 12 de janeiro de 78 eu comecei a trabalhar efetivamente como médico no Hospital São Brás, como ortopedista. Por mais que eu já frequentava o hospital desde 1970, desde as primeiras férias do primeiro ano de faculdade, as férias eu passava aqui com o Dr. Lauro, né? Mas como médico desde 78. A partir disso, nós fomos ampliando, foram chegando os novos colegas. Na verdade, começamos com uma perda muito grande, que foi o falecimento em acidente do Dr. João Augusto, toda a sua família, que foi o primeiro ortopedista aqui da cidade. Mas aí vieram novos colegas, veio o Renato Obi, a Maria Cristina, veio o Luciano, e aí vieram outros mais, não só no nosso hospital, mas como também os demais co-irmãos da cidade começaram a também terem mais profissionais nessa área. E hoje nós temos uma equipe nos 3 hospitais de alta competência e maravilhosa, em qualquer um deles, né? Dentro disso, foi criado esse serviço de ortopedia, onde todos nós trabalhávamos junto ao hospital, o que gerava recursos para o hospital, porque você trabalhando no mesmo ambiente hospitalar, se você pedir um exame de imagem, já faz ali, é uma renda para o hospital. E você estando num consultório fora, como hoje eu estou fazendo, o doente talvez opte por outra, e é direito dele fazê-lo. Mas pela facilidade, quando está no ambiente, já faz ali. A partir disso, galgamos etapas. Fomos vice-diretor clínico dos médicos do hospital, depois diretor clínico dos médicos, até que em 1988, um belo dia, o pároco, que após foi nosso bispo, hoje já está num cargo mais elevado em outra cidade, veio me convidar para ser presidente do hospital. Quando eu disse para ele que eu não tinha muita experiência nenhuma praticamente em relação a isso, como administrador do hospital. Mas enfim, dadas as colocações que ele fez, ele assumiu. A partir disso, eu assumi o hospital em períodos alternativos por 4 vezes, nesses 45 anos que eu estou lá, né? E nos outros períodos, outros colegas também atuaram no cargo, e todo esse grupo, essa geração que teve nesse período todo aqui, fez muito pelo hospital. O hospital que eu recebi em 88 para iniciar como presidente foi entregue dobrado. Ele é o dobro do que era quando recebemos.
teve tomografia, tem centro cirúrgico ampliado, uma série de melhorias, né? E que hoje, por contingência, está sob a administração da Fundação São Camilo. Aliás, muito bem gerenciada, e estamos todos juntos torcendo de que eles consigam fazer o São Brás ficar no patamar que ele sempre teve, patamar de eficiência, de dedicação, enfim, tudo. E foi referência por muitos anos para toda a região, né, doutor Ayrton? É o primeiro hospital da cidade, né? Que trabalho maravilhoso, que legado espetacular. Eu sei que se nós tivéssemos um espaço maior, eu sei que iria longe aí das realizações, das histórias de luta, de determinação, de abnegação e dedicação. Mas, doutor Ayrton, por falar em luta, abnegação, garra, competência, como é que o senhor recebeu a notícia do nosso legislativo de Porto União quando decidiram conceder ao senhor, merecidamente, na minha opinião, o título de cidadão benemérito de Porto União e Estado de Santa Catarina? Porque o dia da entrega realmente foi um show, um momento inolvidável, não dá para esquecer o momento, grandes emoções. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Olha, Aloysio, de início foi uma surpresa muito grande, porque eu jamais imaginei receber uma honraria dessa, porque eu simplesmente exerço a minha função, a minha atividade, tentando fazer dela o melhor possível. Sempre me programei para atender os outros, independente de quem seja, para fazer o melhor por eles, né? Então, não tive em nenhum momento da minha vida um sonho disso, mas certamente a honraria recebida é uma coisa dignificante demais, uma coisa que te emociona muito, né? Te deixa muito satisfeito com tudo e pela consideração de quem fez essa indicação. Devo agradecer isso ao Pasqualin, que fez a indicação, agradecer a todos os vereadores que unanimemente homologaram isso, né? O prefeito, eu só posso agradecer, né? E, como disse, surpreso realmente, porque não era algo que eu esperasse na vida. Eu esperava fazer a minha função, ser um dia lembrado como o Dr. Lauro, alguém que fez e marcou um espaço. Só isso. Muito bem. Que fez com que fosse valorizado, né, a população e o desenvolvimento de nossas cidades. Que bacana, doutor Ayrton. Olha, quando acontece de maneira tão espontânea, o senhor sabe muito bem que muitos nomes são indicados, nem todos são aprovados. E aí vem a essência da análise, né, de se realmente se perquirir aquele momento no sentido de fazer justiça. Parabéns, e me emocionei muito no dia. Tive o prazer de fazer um cerimonial, né, de todos aqueles que receberam o título. E notei algo interessante. Muitos amigos, colegas de infância e juventude, vieram prestigiar o senhor naquela noite. E aquilo eu fiquei pensando, poxa, olha o que é uma amizade, o que é um reconhecimento, o que é expressar gratidão. Eu me emocionei com a presença dos seus amigos lá, que foram até conversar comigo. Professor, com certeza, eu só devo colocar, como eu disse no começo, de que eu fiz questão de agradecer a todos os meus mestres, mas eu sempre insisto em dizer de que a maior formação da minha vida eu tive em casa, com meu pai e com a minha mãe. A eles eu devo a minha melhor educação, a minha infância feliz. E como eu disse, a juventude e a adolescência aqui para mim foi maravilhosa, que nós aproveitamos uma série de coisas. Eu convivia com a família Nogara, são 11 filhos, e eles me consideravam o 12º. A dona Teresa me brindava com um pão que ela fazia, que era uma coisa que até hoje eu não vi igual, de grande e de bom, macio, né? Até hoje está sentindo o sabor, né? Não tenha dúvida, né?
E até hoje tenho a amizade e respeito por toda aquela família, né? Que considero também meus irmãos, né? Muito bem. E dentro disso aí, outras amizades se fez. E na nossa juventude, nós tínhamos um grupo. No grupo ensaiávamos até a casa, um deles, eu acho que era aqui nesse lugar mesmo. Uma casa de madeira, que no final de noite vinha o Lúcio, o Heraldo Coppe, o Gelson Capriglione, o Valmir, nos reuníamos aqui para ensaiar para fazer serenata. Pois é, eu ia lhe perguntar, e acabou passando, a importância da música. Nós estouramos o tempo, as minhas chefes vão puxar a orelha aqui, mas rapidamente, eu sei que a música tem uma grande importância em sua vida. E já quero dizer o seguinte, nós vamos encerrar o programa ouvindo o senhor realmente tocar uma música. Pode ser? Pode ser. Pode ser? E eu sei que o senhor foi discípulo de um grande maestro, o professor Emílio Taboada Dias. Isso. A banda? Lira do Iguaçu. Lira do Iguaçu. Olha, se nós tivéssemos mais um tempo, nós podíamos discorrer. Só isso daria um programa. Mas o senhor já mencionou seus amigos, e belas serenatas, com certeza, muitas mulheres que os senhores já estavam admirando na época, ganharam. Muitas acenderam a luz. Correspondeu, então. Respondeu. Muito bem. Meu caro doutor Ayrton, nós vamos encerrar com a questão musical em nome de toda a nossa equipe da CBN. Agradecemos a sua importante e esclarecedora entrevista. Tenho plena certeza que foi uma aula produtiva para os nossos ouvintes. E preciso que o senhor deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN. Professor, eu fico até emocionado pelas suas palavras e só tenho a agradecer esse espaço, esse momento, né? A sua paciência em me ouvir. E o que eu posso deixar como mensagem é que a gente tem que fazer aquilo que você sabe que é direito. Na minha profissão, o que eu busquei nela é cumprir meu juramento, é praticar a beneficência, atender aos outros com carinho, com dedicação, com competência, né? E isso eu fiz com todos. E eu sinto, e a única coisa que eu falei que eu não esperava uma homenagem dessa, porque a minha homenagem eu já tenho quando eu ando na minha caminhada na rua e todo mundo me cumprimenta. E muitos ainda agradecem. Obrigado. E aí eles eu retribuo. E eu que agradeço a vocês por deixarem eu exercer meu mistério em vocês. Só isso me satisfaz muito. Fico muito feliz. Que bacana ouvir do senhor as palavras de gratidão para aqueles que realmente compõem a nossa sociedade aqui, independente de classe social, independente de profissão, de credo religioso, de raça, de cor. É isso aí, é o ser humano. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem com mais um convidado. Até lá!